Agora. Olá, pessoal, boa noite. Que prazer estar com todos vocês aqui. Mais um encontro promovido pela Salles 3S, a convite da Gisele Tack, que nos fala. Não aqui agora, mas ela está ali no cantinho da tela. E hoje é uma live super especial. Primeiro, deixa eu dar boa noite, né? Eu, como convidado, e o Thiago também, a gente se sente honrado desse momento. Tudo bem, Gisele? Boa noite, Ale. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Prazer é meu estar aqui com vocês de novo, né? Como a gente estava falando agora, se deixar, a gente fica conversando aqui até... Se deixar, a gente fica. É isso aí. Legal, gente. Bacana. Boa noite, Thiago. Tudo boa noite, pessoal. Ale, Gisele, prazer estar com vocês aqui. Sempre prazer. Que a gente costuma falar é um café virtual. Eu gosto de trocar meetings e qualquer tipo de reunião assim por um café virtual. Acho que faz mais sentido. Então vamos lá, vamos bater esse papo. Vamos bater esse papo tão desejado, tão pedido. Lembrando, é uma iniciativa de grandes profissionais, sempre capitaneado pela Gisele Tack, CEO da Salles 3S, uma empresa de tecnologia, uma startup que está chegando no mercado com bastante informação e com muito conhecimento para líderes, diretores, CEOs e muita gente que precisa conhecer suas equipes, seus indicadores e de que rumos a sua empresa vai tomar. Eu estou falando hoje aqui com o Thiago Trindade, é da Concepto Gestão Corporativa, um jovem empresário de 35 anos, professor, uma pessoa extremamente com bastante qualidade, com muito conteúdo para trocar com a gente, e comigo, Alexandre Quadrelli, da Aqua Management Consulting, que também aceita com muito prazer o convite da Gisele, para a gente bater esse papo muito especial. Você que não assistiu às outras lives, eu já faço aqui um breve resumo. Entre no canal do YouTube da Salles 3S, que é um canal super bacana, tem várias entrevistas, vários bate-papos e várias lives com profissionais assim como o Thiago e eu, outros profissionais do mercado corporativo, do mercado de liderança, gestão, estratégia, startups e muito mais. E hoje eu vou passar a bola para a Gisele. A gente escolheu esse assunto a 6 mãos, ou a 3 cabeças, ou seja lá o que for. Um assunto que permeia bastante, que é sobre liderança. Muito bom. Liderança nessa era digital, nessa era moderna. O que a gente imagina e o que a gente pode trocar de informações aqui, não num café, mas num vinho, ou numa água digital, pelo horáriozinho, sobre a liderança e a essência de liderança. Não é isso, Gisa? Assuma os comandos. É isso aí, Ale. A ideia que a gente falasse um pouquinho, né? O que é liderança? Porque eu acho que nós três aqui, nós temos experiências de líderes, nós somos líderes de equipes, nós já lideramos equipes grandes, pequenas, equipes multidisciplinares, acho que os três aqui têm essa experiência, e a gente trabalha diretamente com líderes também, e desenvolvendo cada um na sua forma, mas a gente acaba sempre trabalhando. Então, a gente tem uma história aí acompanhando essa parte, né, sobre liderança. E aí a gente queria começar um pouco falando o que é liderança para cada um da gente, né? Acho que aí vamos falar um pouquinho da evolução da liderança. Thiago, para você, o que é um líder? Se alguém te perguntar Legal. O que é um líder, o que você faria? O que você Legal. Fala? Não, muito bom. A liderança, primeiramente, boa noite a todos aí que estão nos vendo e ouvindo. Prazer sempre grande estar com vocês aqui, colegas também, a Lei Gi. Liderança, para mim, é muito uma questão de ser referência. Existem vários adjetivos que a gente pode colocar, mas liderança é ser referência. Vamos lá, Thiago, liderança é para qualquer um? Não, porque liderança é uma escolha. Você tem que querer ser uma referência, tem que querer desenvolver pessoas. É nesse sentido. É mais uma escolha do que aptidões. Existem, no meu entendimento, pré-aptidões, habilidades, competências ali que a pessoa tem de forma até inata, mas pode ser desenvolvidas outras tantas competências desde que a pessoa queira liderar, queira ser uma referência para outras pessoas. Então, está muito ligado nisso. E aí eu gosto de fazer um contraponto que é o seguinte: liderança é uma coisa, gestão é outra. Eles devem estar fundidos, devem andar juntos. Mas tem líder que não sabe fazer gestão e tem gestor que não sabe o que é liderança. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso daqui a pouquinho também. Muito bom, isso é uma coisa super importante. Eu concordo com o Thiago em vários aspectos, né? No sentido de o líder não nasce pronto, a gente pode desenvolver, mas tem que querer, né? Tem que gostar de pessoas e de desenvolver pessoas.
E eu acho que um dos aspectos importantes é o líder que forma outros líderes, né? Eu acho que ele tem que ter essa veia de formar pessoas. Então, ele ser referência, ele desafiar as pessoas e desenvolver um pouco. E aí, Ale, para você, o que você, quando a gente pergunta o que é liderança, o que você diz? Então, Gi, eu acho que eu vou muito também com a linha do Tiago, né? Liderança é referência, né? Mas a gente precisa só gerar um rápido contraponto. Esse conceito líder, liderança que a gente tanto fala, ele surgiu por volta de 1910, 1911, por Frederick Wilson Taylor, que era considerado o pai da administração científica. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Princípios da Administração Científica. Só que eles olhavam a liderança como um aspecto muito voltado ao corporativo e empresarial. Liderança, muito antes da Revolução Industrial, né? Era o processo de liderança pragmático, né? Aquele líder que traz resultados muito interessantes. Mas vou muito na linha do Tiago. Líder, para mim, é referência. A gente vai falar bastante de como, ao longo da linha do tempo, a liderança que a gente tinha de ideia, ela foi se redefinindo e contextualizando, mas para mim é referência, é inspiracional. O cara tem que amar ser líder. E a liderança, Gi, ela é nata. Você conhece um apresentador que é líder, um professor que é líder, uma mãe que é líder, um pai que é líder. Você pode desenvolver habilidades de liderança e ser um bom e eficiente líder gestor. Mas o líder é inspiracional. E aí a gente vai na história da humanidade. Gandhi, Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, são personalidades. É a liderança nata que nasce do amor. Você tem que amar ser líder em todas as suas formas e contextos. Para mim, para começar esse café, eu acredito que essa seria a minha primeira definição. Eu queria falar uma coisa para vocês, para os dois, né? Assim, então tá, liderança nata, então a pessoa nasce ou é líder ou não é, ou como é que é? Ou pode desenvolver, como é que é isso? Porque é importante isso, né? Porque senão as pessoas acham assim, líder, a pessoa nasce líder, então pronto, não precisa fazer mais nada. Legal. Esse é um ponto interessante. Se o Quadrani me permitir, por favor, eu vou falar daquilo que eu já vivi. No meu entendimento, é um processo de descoberta, como tudo na vida. A gente não nasce sabendo nada, a gente aprende tudo. Nascemos careca, pelados e sem dente, né? Então, a gente não sabe nada, a gente vai se desenvolvendo. Então, na minha jornada, eu comecei a ser líder muito jovem, por exemplo, na igreja, né? Fui ali me desenvolvendo com adolescentes, com o pessoal, ainda garoto ali, 17, 18 anos, já liderava alguns grupos. E assim foi no sentido de desenvolvimento de, olha, o que eu tenho eu posso oferecer de alguma maneira, mas existia um prazer nisso, né? Então foi algo bastante orgânico, um processo de desenvolvimento. Então acho que é um processo de descoberta, né? Eu acredito que você já nasce com elementos de liderança e provavelmente se você não tem esses elementos dentro de você e querer cuidar de pessoas, é difícil você desenvolver essas competências e habilidades que o Quadrani falou. Acho que tem que ter uma predisposição. E aí você se descobre, tem gente que não se descobriu ainda. Como com qualquer coisa, né? Eu acredito que você trabalhar, por exemplo, com desenvolvedor de TI, a pessoa tem que ter habilidades que são diferentes de uma pessoa que é um ator. Sim. Existem habilidades para qualquer coisa, você tem que ter habilidades natas, né, Ali? Não é isso? Mas não significa que a gente não vá aprender a se desenvolver. Não, perfeito. O Tiago tocou num ponto, Gi, que é muito interessante e é bacana porque ele traz um aspecto pessoal. E isso é que é rico nas nossas lives. A gente traz contextos individuais e na prática. Você me fez uma pergunta, mas Ale, a pessoa nasce ou não nasce líder? Todos nós, pelo Rancharan, que é um grande autor que eu sigo, temos várias etapas de liderança, né? A primeira etapa é o líder de si. Mas o que é isso, Quadrelli? Como é que eu vou saber se eu vou ser um bom líder? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu sou apaixonado, e do próprio psicólogo, agora me falhou o nome dele, que eu sigo nas redes sociais, ele é maravilhoso, Ítalo Marcilli. Ítalo Marcilli. Ele fala, cara, acordou, arruma a cama. É isso aí. Cumprimenta o porteiro, prepara o café da manhã,
Leva o lixo para fora. Muito bom. Cuida da sua roupa. Essa autoliderança traz uma questão que aí o Thiago ilustra e eu quero somar, que é o seguinte: o líder que a gente conhece, eu também já fui líder e hoje eu sou líder de muita gente, é duas coisas muito pragmáticas para o líder, né? Ele tem que tomar decisões, ele precisa tomar decisões. Não necessariamente boas, às vezes dificílimas de serem tomadas. Mas o poder da decisão e da escolha pressupõe de uma outra coisa que o líder tem que ter, que é coragem, que é agir Perfeito. com o coração. Então ele tem que ser corajoso, ele tem que ter a liderança. Qualquer um pode se tornar um líder, sim, se entender o propósito, o vocativo dele e agir com o coração. Agora, tem pessoas que são líderes maravilhosos e são preguiçosos. Não querem ter a liderança como um cargo, como um ofício, porque é o ônus e o bônus do líder, Sim. né, Gisele e Thiago? É. Você vira referência, você vira espelho, Perfeito. você vira alvo. Então, te respondendo, todo mundo pode ser líder? Pode, mas isto não quer dizer que você será um bom líder. Você pode ser Aí líder. é outra, Aí é uma outra. outra história. Aí é uma outra história. Eu acho que a questão... Por favor, Quadrado. Não, só para concluir, e o que o Thiago também traz, que é bem legal, essa predisposição que ele cita é muito em função do perfil comportamental, que a gente tanto faz e pratica, né, pela análise do assessment do DISC, né, o perfil executor, o comunicador, o planejador, o analista, não importa. Existem 4 tipos de possíveis lideranças, mas, em suma, o líder é agir com o coração, tomar decisões difíceis e se empoderar, que é responsável por, às vezes, uma empresa inteira, 1000 pessoas, uma nação, um município, uma escola, até mesmo uma família, né? O Thiago falou, comecei na minha vida religiosa, participando. Sim. Ele se tornou protagonista. Então, o líder, antes de qualquer coisa, ele age com o coração e ele não tem medo de colocar, acho que, a cara para bater, viu? Ele tem uma coragem um pouquinho diferente dos demais, né? Eu acho que é isso aí, perfeito, Quadrado. Eu ia falar sobre uma questão que a gente comenta muito, parece ser clichê, mas o entendimento não é, que é a questão de propósito, em todas as áreas. Traçando um paralelo, em várias consultorias que a gente já fez, eu encontrei muita gente inteligente. Então, por exemplo, uma vez eu encontrei um engenheiro muito capacitado, era um cara referência técnica, ele era um líder técnico, digamos assim. E ele estava meio descontente, meio bola murcha. Ganhava até que bem, fazia aquilo que se propôs a fazer na sua formação, era um cara destacado enquanto liderança técnica, mas estava meio desanimado. E ele estava desanimado justamente porque ele não via propósito naquele que ele fazia. Ele falou, cara, eu acho que eu gostaria de crescer, eu gostaria de expandir, eu gostaria de ver na ponta o meu trabalho surtindo um efeito maior, né? E aí, ou seja, a gente começa a conectar que tem que ter propósito em tudo para que as coisas funcionem. Então, existe uma grande diferença entre gestores, que a gente vê em esmagadora medida nas empresas, que é aquele cara que quer ascender na carreira, quer ganhar mais, ele sabe até imputar resultado sendo um tecnocrata. Quais são os objetivos? Quais são os KPIs? Quais são os processos? Ele vai lá e faz. Mas qual é o problema? Isso aí não é sustentável. E aí, quando você entra com um propósito, você fala, não, eu vou desenvolver pessoas e é através das pessoas que eu vou trazer esses mesmos resultados. Sim. Então, é um trabalho de consciência, de olhar para dentro e falar, olha, eu quero fazer isso não só por mim, mas fazer por um bem coletivo. Então, acho que é uma grande diferença nessa perspectiva aí da liderança, de ser líder nato ou não, da gestão e da liderança. Eu acho que é um ponto fundamental. Quando você traz para você e fala, eu quero ganhar, mas eu quero ganhar junto, opa, passe a ser líder e não só gestor. Tem uma coisa importante, Thiago, que eu vou só complementar e passar para a Gisele. De todas as experiências que eu já tive, eu como ator principal de liderança, ou com os meus liderados, ou aprendendo com muita gente, a gente aprende todos os dias, né? Essa é a grande realidade. O líder mesmo, os líderes que me fazem hoje refletir, e eu lembro com muito carinho de como eles exerciam a liderança, por incrível que pareça, era quase que um total e absoluto desapego do ego. Boa. Eles não queriam ser reconhecidos, porque eles eram líderes. Sabe aquela pessoa que entra na sala para falar
uma palavra, para apresentar um projeto, fica todo mundo com uma nova postura. Não, o fulano está falando, calma, vamos prestar atenção. Essa notoriedade, sabe aquele professor acadêmico, aquele orador de turma, ou seu pai, a sua mãe, quando tem a autoridade de líder e você fala, não, mãe, tudo bem. Não, pai, sim, senhor, tudo bem. Essa liderança, esse desprovimento do ego, é porque a pessoa sabe que ela é e ela não faz questão de aparecer, ela é. E isso é muito interessante, isso é muito forte na minha vida, né? E acho que quando você fala, eu começo a lembrar realmente também os líderes que a gente admira nas empresas, nossos clientes, né? Todos nós aqui trabalhamos com grandes líderes, e você vê realmente que eles são humildes na sabedoria deles, né? Isso é uma coisa interessante. E eu acho que um desafio do líder é ele conseguir usar, que é o que vocês estão falando, que o Thiago falou, usar através das pessoas, mas usar todo o conhecimento dele, não para mostrar que... E aí vem o ego, né? Completando o que você falou do ego. Mas como que eu posso servir aquela pessoa através do meu conhecimento? Que eu acho que é outra palavra muito importante da liderança. É servir. Eu gostar de servir. Poxa vida, sabe, eu tenho um conhecimento aqui superior àquelas pessoas, ou porque eu estudei mais, ou porque eu estou mais tempo, ou porque eu tenho mais conhecimento, o que for. Como que eu posso servir aquelas pessoas que estão ali com o meu conhecimento, com a minha experiência? Eu acho que isso é nato. Isso eu acho que está embutido lá dentro. Você não precisa ficar pensando nisso. Acontece, né? E isso, eu quero até dar uma base que é interessante, que existem estudos e estatísticas que amparam isso. Por exemplo, em Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é um fenômeno mundial, aí, né? É um livro de grande base aí para gestão e estratégia. Ele fala, o primeiro ponto que ele cita no livro, liderança 5.0, liderança de nível 5. E ele fala o seguinte, essa liderança é uma liderança que é altamente capacitada, com grande experiência, mas ele já passou há muito tempo por aquela fase em que ele quer trazer para ele o ego, que o André falou, de que eu estou ganhando o jogo ou que eu estou fazendo, não. Ele se despoja ali de toda e qualquer questão para ele e ele desenvolve o time. Então, muitas vezes ele comenta no livro, estatisticamente, que essas pessoas eram até introspectivas. Pessoas que não faziam qualquer coisa mirabolante, mas trabalhavam para o time, ou seja, o líder servidor. Então, estatisticamente, a gente tem base para dizer que empresas vencedoras, porque nesse livro ele faz um estudo estatístico de muitos anos, pegando empresas listadas na Bolsa Americana, ou na Bolsa Mundial, e o que é a empresa feita para vencer? Que ao longo de décadas permanece com a mesma pegada, com o mesmo desempenho, com a mesma performance. E é muito claro que essa liderança fazia toda a diferença. Então, você pode pegar uma empresa muito boa, pegar um Unilever, qualquer empresa. Se a liderança, se o CEO, por exemplo, ou você pegar o presidente de conselho, não for a pessoa certa, ela tende a cair. Ou seja, o resultado da empresa está atrelado à liderança. E tem uma coisa importante, né, Tiago, completando o que você colocou, a pessoa certa tem a ver com as pessoas ali também, que ela vai liderar. Porque, às vezes, ela está muito boa num time e em outro time não vai, porque liderança tem a ver também, a liderança situacional é isso, né? Depende das outras pessoas também, de em que fase que aquelas pessoas estão. Sim. Então, tem líderes que eles são muito bons para delegar e para deixar as pessoas, mas eles não são tão bons, ou eles não gostam tanto da fase de desenvolver, de estar lá, de fazer o apoio e tudo mais. Então, ele pega uma equipe experiente, ele vai super bem. Ele pega uma equipe que é inexperiente, ele já não vai, porque ele vai, se ele for na mesma tocada, né? Se ele for lidar junto, ele não vai, na mesma toada, ele não vai dar certo. Então, ele tem ele tem essa capacidade de se adaptar, né, ali, à equipe, às necessidades da equipe. E é o que e você está completamente certo, e o Thiago também, com o ponto de vista dele, porque lembra que eu comentei das decisões difíceis a serem tomadas? Então, se eu tenho, às vezes, um líder pleno, extremamente maduro, e ele encara uma equipe extremamente júnior, principalmente de conhecimento e júnior emocionalmente, se esse líder não baixar alguns degraus e entender
Essa equipe hoje precisa de um grande desenvolvimento emocional para chegar no meu nível de racional e fazer a empresa deslanchar. Ele vai se tornar um péssimo líder incompreendido, porque ele vai exigir uma alta produtividade, uma high quality que a equipe não entrega, porque ela não consegue enxergar o valor, ele não consegue transmitir a mensagem, ele vai subestimar a equipe no sentido de entrega e ele não vai conseguir os resultados. Mas se a gente for traçar uma linha do tempo, né, um horizonte do tempo, de liderança e tudo mais, tem uma coisa muito interessante que vale a pena a gente analisar, e aí, assim, todas as literaturas, ou pelo menos a grande maioria dos livros, dos ensinamentos, dos tutoriais, dos vídeos, dos cursos de online que existem, como ser o líder, vista-se como um líder, postura de um líder, compre tal sapato, tal taier, use tal celular, tal carro. Você tem que ser empoderado, você tem que mostrar luxo, riqueza, poder. Isso não é liderança, isso é status. Sim. Isso é uma outra coisa. O líder bem-sucedido carrega em si um monte de arquétipos de poder, mas não necessariamente ele é um líder. E aí você vê grandes CEOs e grandes diretores de terno Armani, mulheres gastando taier caríssimo, Chanel, sapatos Labotan, bolsas de couro, falando 4, 5, 6 línguas, uma arrogância e uma prepotência executiva absurda. Qual é a essência desta pessoa? Nenhuma. Ela só aparenta ser uma líder de sucesso, mas ela não é, porque ela não tem aquela multidão de colaboradores que a aplaudem, inclusive quando tem que tomar uma decisão difícil. Então, na história da humanidade, a gente vê referências Marco Antônio, Cleópatra, Júlio César, Alexandre o Grande, grandes líderes, Napoleão, tomaram muitas decisões equivocadas ou assertivas, não nos cabe julgamento, apenas olhar como uma referência. Foram tão líderes que até hoje a gente recorda e lembra nas literaturas internacionais. Então, olha só o tamanho dessa responsabilidade, né? Muito então, importante. Isso é muito importante. E uma coisa, não sei se incomoda vocês, me choca muito, né, a gente indo para 2022 e essa construção de ser bem-sucedido é igual a um líder de sucesso. Mas acho que será que isso ainda tem muito, Ale? Você vê muito disso ainda? Será? A gente fala assim, existem, na minha visão, duas correntes muito legais, né? O líder de fato, que é aquele líder engajado, competente, apaixonado, grande maioria deles é um líder empreendedor. Vou citar nomes aqui de quem nós conhecemos, né? O Alexandre Costa, dono da Cacau Show, ele é um líder jovem, participativo, dinâmico, é um empresário brilhante. Tem outros tantos empresários que carregam em si a responsabilidade de gerar um legado, né? Mas eu venho do mercado financeiro, eu trabalhei 21 anos no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro ele é carregado de arquétipos de poder e não de liderança. Tanto é que agora teve uma matéria até, não sei se vocês souberam, né? A Ambev contratou ano passado, ano retrasado, uma diretora executiva de RH e de gestão de conflitos. Quer dizer, uma das empresas com maior performance e resultados financeiros do Brasil tinha por trás funcionários extremamente estressados, coagidos e que precisava desenvolver todas as suas habilidades através de uma diretora extremamente competente que foi contratada, mas simplesmente para ser mediadora. Então, ela foi a líder que precisa existir num meio caótico de altas metas e alta produtividade. Então, são opostos aí que fazem a gente refletir, né? Isso é interessante da sua abordagem, que se você pegar o modelo de gestão da Ambev, é um modelo de gestão vencedor, e não de agora, né? Da compra ali do pessoal do Banco Garantia, Jorge Paulo Lema ali, aquela tríade ali, campeã, compraram Brahma, Antártica, e foram ali expandindo o patrimônio ali, expandindo o portfólio de empresas, né? Até compraram as gigantes americanas ali, a Anheuser-Busch, e mais uma holandesa que fez parte de todo o processo. E eles eram tão fortes no modelo de gestão que eles, mesmo sendo minoritários, conseguiram colocar esse modelo de gestão. Mas o próprio Jorge Paulo Lema fala há alguns anos que esse modelo não serve mais para aquilo que a gente tem visto hoje.
né, para aqui e para as necessidades das pessoas, porque ele é só drivado a resultado. E aí até um ponto, eu não estou falando nem só de gente, não, desenvolvimento humano, não. Estou falando de resultados futuros para quem pensa planejamento estratégico. Eles estão pensando, olha, com o modelo que eu tenho, eu não consigo avançar mais, porque eu não consigo, por exemplo, inovar. Ele disse isso, a gente não consegue inovar, somos dinossauros. Por quê? Se o seu modelo, a sua cartilha está pregando que o cara é bonificado, que ele só cresce em cima de resultado, ele fala, cara, para inovar vou ter que errar. E se eu vou errar, eu vou ser penalizado, posso até ser demitido. Então, não vou errar. Eu vou resultado, e vou passar por cima de tudo para ter resultado. Caos. O contraponto é, eu tenho que criar um modelo de liderança e gestão para que eu possa ter resultado, mas também inovação e empoderamento de pessoas. Tá? Frente a isso, eu gosto... Não adianta. Você acabar com as pessoas, né? Não, desculpa. Você não consegue inovar. Vamos falar de inovação, falando da essência da liderança para a era digital. Você não consegue inovar e você precisa inovar, meu amigo. E você não consegue inovar sozinho. Ah, mas eu sou uma empresa média, mas eu sou um guru. Eu sou um cara extremamente inteligente, eu fiz Poli, sou engenheiro da Poli, eu fiz engenharia ou escola de negócio em Harvard, em Stanford. Migão, sozinho você não faz nada. Não vai fazer nada. Você precisa de colaboração. Para ter colaboração, você precisa de um ambiente de liderança, um ambiente que possa florescer a criatividade. E aí vai ter a cultura do erro. Errar pequeno, errar barato, né? Mas é necessário você ter liberdade também. E a gente está falando da liderança ao longo do tempo, e a gente começa a pensar um pouquinho, né? Falar agora um pouquinho de futuro, e você vê que você não pode realmente pensar na liderança da mesma forma que era pensada há 20, 30 anos, não. Até porque as pessoas que estão vindo aí estão vindo diferente, né? É isso. E era necessário. Gerações aqui diferentes. Foi necessário em algum momento essa era industrial. E aí pensa o seguinte: você não tinha indústria. Os caras eram camponeses. Você precisava treinar esses caras e seguir muito bem uma regra. Para que você tinha todo um trabalho de expansão. Você trouxe muita coisa boa com esse processo de industrialização, mas você também tirou o senso de propósito desse cara. Porque quando ele era artesão, ele ia lá e construía o cesto, ele ia lá e plantava, e lá na ponta ele já via o que acontecia. Opa, estou fornecendo comida para esse cara. Estou fornecendo um agasalho para esse cara, está muito claro. Na Revolução Industrial, você tira o senso de propósito desse cara, porque ele está apertando só um parafuso, ele não está vendo o carro que está saindo na ponta, ele não está vendo qual é o impacto disso para a família que está ali, saindo com o automóvel. Então ele é só mais uma pecinha naquele elo e você perdeu o senso de propósito. E aí você vem Peter Drucker, há, 50 anos, falando do profissional do conhecimento. Nós somos essa era e essa geração, no qual você, a cada vez mais, passa para um trabalho automatizado, aqueles trabalhos que são operacionais, e você tem cabeças pensantes querendo saber o que eu vou fazer da minha vida. Ou seja, se você não endereçar propósito e um alinhamento de propósito da empresa com essa pessoa, você não vai ter vida longa no seu negócio. Ela cada vez mais, né? E uma coisa que o Thiago falou do Drucker, que eu sou apaixonado, hoje, 2022, a gente não pode esquecer que é uma outra literatura, mas que soma do Drucker, que é a do Peter Senge, que é a empresa que aprende. Né? A empresa que aprende é extremamente importante, mas não só a base da pirâmide. O topo da pirâmide precisa escutar e aprender. Diretores, CEOs, superintendentes, eles precisam ouvir que, em grande parte das situações, problemas relatados pela base dos seus funcionários é que efetivamente vão trazer melhores resultados. E, além da empresa que aprende, tem uma coisa do Peter Senge que eu trago até para a minha carreira hoje de coach executivo, que é o pensamento ou a visão sistêmica. Exatamente o que o Thiago falou. Se eu tenho a ausência do senso de propósito e eu só aperto um parafuso 6 vezes, eu vou ver o que eu tenho hoje em Taiwan, na China, nos países asiáticos. Eu estou só recortando uma logomarca de um tênis, eu estou só costurando um viés de um blazer. Isso, para mim, eu posso ser substituído a qualquer momento. Mas, Alexandre, vamos esquecer dessa liderança doce e romântica que vocês desejam? Não. Líder é resultado, ponto. Não necessariamente ele precisa destruir o planeta para trazer resultado. É isso, né? E nem destruir o planeta, nem as pessoas destruir o planeta. Exatamente. Pelo contrário, pelo contrário. Por exemplo, eu vou citar sobre o aspecto de casa e familiar que o Quadrelli comentou ali, sobre a liderança, que não é uma liderança do negócio. Né? Meus pais, ou mais precisamente meu pai,
Se você colocar, é uma questão de você querer modelar a pessoa. Muitas vezes ele precisou nos penalizar para que a gente pudesse crescer. Hoje eu agradeço, meus irmãos também agradecem. Somos 3 homens muito bem informados e muito bem engajados aí na vida. Então, a gente teve tanto aspectos bons, aspectos que foram interessantes para nós naquele momento, de amizade, de bondade, o líder bonzinho aí, o líder que traz aquele contexto de alegria, mas também houve um momento de embate, de modelar, de formar a pessoa. Então, a mesma coisa do lado profissional. Eu acho que tem muito esse viés. E aí a pessoa ela vai entender isso. As pessoas não são bobas. Elas conseguem perceber que o cara, mesmo sendo duro, às vezes, ela quer desenvolver aquela pessoa. Fica muito claro. Então, acho que essa é a grande diferença. E faz parte, né? Você não tem como desenvolver uma pessoa sem a gente que você que é pai, sua mãe, sim. O Alexandre tem afiliados, né? Para você desenvolver pessoas, você tem momentos duros, né? Você tem momentos tem como. que não tem como. Agora, você saber o momento que está aquela pessoa, e isso eu acho que se a gente olhar para a gente quando é pai e mãe, que as crianças estão, cada dia é um jeito, né? O que funcionava com a minha filha 1 ano atrás, hoje em dia não funciona. Não funciona mais, Então você vai se adaptando, você vai mudando o seu, mas você não perde o seu propósito, como o Thiago falou. E uma coisa, Gi, que você acabou de introduzir agora quando você cita a sua filha, é o desenho dessa live, quer dizer, a liderança na era digital. Então, o que a gente imagina, ou quais são os cenários? É até uma pergunta que eu faço para vocês, eu vou trazer um contexto para ver se vocês ou concordam, ou acrescentam, ou não. Com o advento aí da internet, 1989, né, o desastre do óleo lá nos Estados Unidos, queda do Muro de Berlim, chega a internet, 1989, 90. Hoje, 2022, muitos anos depois, a grande maioria dessa juventude que sai das cadeiras universitárias com os seus 23, 24 anos, que são extremamente digitais, eles já nasceram com o Google, sim. Eles pensam que é muito digitais, fácil, né? Nativos digitais, eles pensam e têm absoluta certeza de que tudo é muito fácil. E uma coisa que me incomoda muito, eu fiz mestrado e pós-graduação e tudo mais, o conteúdo acadêmico que você, Gisele, que o Thiago produziu, defendeu, argumentou e estudou, que pode estar disponível hoje no Google ou no YouTube, a 5 minutos de uma visão, foi um conteúdo de uma vida inteira de um profissional que produziu, argumentou, contextualizou e colocou ali. Eu sempre faço uma pergunta, Gisele, se você tiver, ou Thiago, algum problema cardíaco hoje e precisar fazer uma intervenção, uma ponte de safena num stent, você tem 2 opções. Se entregar na mão de um super cardiologista com 30 anos de experiência e uma belíssima formação, ou um grande youtuber, influencer, que leu todos os tutoriais de cirurgia cardíaca. Eu não preciso nem responder. Ele pode ter o conhecimento, mas a prática, a habilidade, ele não tem. Isso é um ponto legal. Para vocês, assim, como é que vocês veem hoje a liderança nessa era digital, onde praticamente tudo é muito simples? Tudo é muito fácil, é só você calcular um algoritmo, tem engajamento, 9 fora, 15 mil por mês. Cara, parabéns, fazendo 15K por mês. Uau! Vendendo o quê? E o que mais me choca é que a liderança que nós conhecemos, que ela é inspiracional, ela se transforma ou vem se transformando em alguns nichos como uma liderança midiática. E isso é um perigo gravíssimo, que é o que a gente tem, sem juízo de valor, um monte de youtuber sem conteúdo, sem absolutamente formação de nada, se tornando líderes e referência porque tem quantidade de views. Como é que vocês analisam isso, gente? Gi, quer começar? Eu começo? Pode começar. Eu ia falar uma coisa, mas pode começar. Legal. Assim, eu gosto desse contexto histórico que você traz, porque eu gosto muito disso. O ser humano, ele não muda. Não muda, eu quero dizer, a espinha dorsal. Então, se eu falar de liderança ou de pessoas, relacionamentos, se a gente pegar a derrocada de Roma, você vai ver muita coisa que a gente vê hoje. Um império que durou 8 séculos. Então, você vai ver muitos dos aspectos.
eu concordo totalmente contigo que não dá para você abrir mão de alguns elementos cruciais. A liderança é um deles. Então, por exemplo, quando a gente fala de um dev, um desenvolvedor, né, o pessoal chama de dev, ganhando 15, 20K, não tem problema. A questão é o seguinte, ele está fazendo um trabalho técnico, é a lei de oferta e demanda, beleza. Sim. A hora que a balança regular, ele vai ganhar o que o engenheiro ganha, 6, 7K ali, 8K, por exemplo, um engenheiro pleno ali e tal. Essa não é a questão. Agora, a liderança midiática, esse é um perigo. Esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque certamente os filhos ou os novos profissionais, eles tomam muita referência nessas pessoas. Então, você tem que olhar que resultados ele produziu. Por exemplo, para uma empresa, não basta você ser um cara midiático, você tem que trazer resultado. Opa, como é que as pessoas são tratadas e que resultado você dá no final das contas? Se não tiver consistência nisso, essa liderança não existe. É só uma casca, é só a espuma do oceano ali das ondas, né? Então, eu acho que pelos resultados, pelo histórico, a gente consegue medir muito isso, né? E como tomar cuidado? A gente tem que apurar, tem que ter filtro, tem que entender como é que a gente diferencia alguém que tem resultados efetivos, que tem track record, tem histórico, de alguém que está colocando só aquilo que é uma opinião. São coisas bem diferentes. Eu acho que você tem muitas coisas aí que você colocou, Thiago, Alexandre, que são importantes no sentido de que você falou da casca, né? A pessoa que vem com conteúdo superficial, ela não sustenta, né? Não então dá. você faz uma pergunta, faz duas, na terceira você vê que a pessoa ela não tem profundidade. É aquela história, o conhecimento é raso. E isso é muito fácil você perceber quando a pessoa tem conhecimento raso, né? Quando ela está repetindo, quando é um papagaio ali, que ela não está sendo autêntico, está sendo. Então, aí você precisa de um líder que conhece, que é aí que a gente fala que o líder também tem que ser especialista na área, para que possa avaliar se aquela pessoa ali é uma pessoa com conhecimento de teórico só, ou se ela realmente tem uma experiência. E isso é muito fácil, quer dizer, é muito fácil, é relativamente fácil a gente perceber quando você tenta espremer um pouquinho, né? De você me conta o que aconteceu, me conta uma situação que você passou. Não tem como a pessoa começar a contar uma experiência que ela não teve. Ela vai começar a inventar ali, e aí você vai começar, tá, mas me conta o que aconteceu ali. E aí eu lembro sempre da programa de entrevista da Marília Gabriela, ela fazia isso, né? Boa. Ela começava a fazer, e aí a pessoa falava, ela falava assim, legal, agora aquele ponto ali, me fala um pouco mais, aprofunda um pouco mais. Se não aconteceu, você não tem como aprofundar. Se você vai com uma resposta pronta... Sim. E é interessante, Giza, que você... você fala uma coisa bacana que me lembra o seguinte, né? A liderança antiga ou a liderança clássica que a gente via é aquela liderança pautada em resultados, mas pautado basicamente no que virou moda hoje, o hard skill. É aquele conhecimento técnico, analítico, tanto é que as 3 grandes graduações até hoje, né? A gente tem hoje no MEC registrada mais de 185 graduações entre bacharéis tecnológicos e, enfim, mas medicina, direito, engenharia são as 3 grandes cadeiras, né, que alicerçam qualquer sociedade. Então, era muito fácil a gente ter na medicina hard skill, obviamente, ele é um cientista, analista de dados, né, basicamente é um grande cientista de estudo de probabilidade, o engenheiro, que é matemática e cálculo puro, né, e o direito, pela sua literatura, é a única disciplina onde você tem o julgamento, ou pelo menos a interpretação de melhor-valia, mas ele tem uma cartilha ali que é o Código Penal, ou Código Civil, ou o código que ele se instrumentaliza. Tirando essas 3 graduações, todas as outras vieram dentro de um DNA da administração de empresas. Marketing, publicidade, propaganda, marketing digital... oratória, claro, tirando as áreas, né, de medicina e fármaco e tudo mais, mas a grande profusão de cursos e teorias, eu sou formado em marketing, comunicação social, marketing, então a gente acaba indo para uma área que ela não é muito hard, ela se torna soft skill. Então, assim, no meu ponto de vista, o líder hoje ele precisa aglutinar hard skill como formação, e incansavelmente, até o último dia da vida dele,
habilidades de soft skill, que é o que a gente falou na outra live, resiliência, empatia, análise comportamental, extrair de um limão azedo uma bela limonada, de uma equipe extremamente mal formada, o melhor que ela pode entregar naquele momento. E o que eu falo hoje da liderança digital é a liderança digital mesmo, que a gente hoje assiste no YouTube, no Facebook, no Instagram, muitos empresários trazendo fórmulas de sucesso, ou Sim. ele está surfando, como o Thiago falou, em oportunidades do momento e está tudo certo, não tem nada de errado. Quiséramos nós acertarmos a onda certa para chegarmos nesse processo, mas como a própria palavra fala, é uma onda. Ela é picos e vales, ela haverá diferenças, e aí é o que o Thiago comentou, ele vai chegar a uma média salarial, uma média de performance. E essa liderança digital que eu vejo hoje, eu treino muita gente hoje, Gisele, Thiago, nós treinamos, né, muitas pessoas. O que me assusta, eu sou professor universitário e às vezes eu converso com os meus alunos, eles têm uma perspectiva de vida, na grande maioria, de sustentabilidade, de englobar diferenças, né? A questão racial, social, sexual, isso é muito fácil transitar pelos jovens hoje, eles não têm aquele preconceito quase cartesiano que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos avós, eles não têm isso. E eu falo de um público de 17 a 22 anos, né? Eles são, a gente até brinca, eles são híbridos de tudo. Tudo é possível, tudo é permissível, tudo vale tudo a pena, desde que você tenha um propósito ou seja feliz. Mas quando você cai para uma questão prática, eu vou pedir para o meu pai, vou pedir para minha mãe, vou pedir o carro do meu pai, o apartamento da minha mãe, o dinheiro do meu pai, o dinheiro da minha mãe, ou seja, a base, a solidez, o mundo real é a referência dos pais que são de uma outra geração. E não tem nada de errado, mas o que me deixa antenado é, caramba, essa geração digital hoje será o líder de amanhã. Então, com que critério, com que criticidade esse líder vai avaliar, vai considerar e vai ditar as regras, né? Não tem nada de errado ser diferente, mas qual é o que nós comentamos, né? Qual é a bagagem, qual é o estofo, qual é a base que essa galera hoje se apresenta e todo mundo acha bacana, moderno, cool, contemporâneo, descolado, legal. Mas o mundo inteiro não é uma startup unicórnio. O mundo inteiro não é uma mesa de pebolim em Nova York. Isso. E aí? Mas eu acho, Ale, que também tem o outro lado. Também tem a outro... Vou fazer um contraponto aqui. Colocar uma situação que... até porque minha filha tem 17 anos, né? E eu convivo com toda essa... Ela e todos os amigos. Então, você vê de tudo mesmo. Você vê pessoas que são devoradoras de livros mesmo, gosto de livro, entrar na livraria e comprar livro, nessa geração. Como existem aquelas que não leem mais nada, não sabem. E outro dia, a minha filha chegou falando disso, de situações de... Mãe, a gente começou a fazer um teste na escola e tinha gente que não sabia quem era Madre Teresa de Calcutá, Luther King, com 17 anos, vou prestar vestibular agora. Ao mesmo tempo, tem outros que são super antenados. Então, eu acho que talvez aí eu sempre me pergunto, sabe? Tudo, né? Será que isso que a gente vê das gerações que estão vindo, os nossos pais não viam da gente? Será que esses conflitos de gerações não sempre existiram? Eu acho que agora se fala mais, talvez, não sei. Eu acho que sim, Gisele. Eu acho que o que tem que tomar cuidado é com a banalização das coisas, como o Quadrelli comentou, tudo parecer ser fácil, e quando a realidade chegar, ela vai ser dura. É por isso que a gente tem burnout, é por isso que a gente tem tantas pessoas, a doença do século, que são as doenças psicológicas, né? Porque você não está preparado para o tempo difícil. Acho que esse é o ponto, né? Então alguém tem que te mostrar que existem tempos difíceis. Melhor que seja na criação. Se não for na criação, vai ser na vida. Tem que mostrar que existem tempos difíceis. Eu acho que esse é o ponto. Outra questão, por exemplo, eu sou pai de 2 crianças, a Luísa tem 4 anos e meio, o Pedro tem 3 anos. Você só aprende a ser pai na prática. Não tem jeito, você vai ter que ser na prática. Tudo bem, tem
ali um manual, os mais velhos, os pais, os avós falam algumas coisas, mas os desafios da minha geração, né? Você está com a sua moça de 17, eu estou com crianças de 3, é bem distinto. Então eu tenho que adaptar tudo isso e conviver com isso. Para a liderança é a mesma coisa. É isso. Quando você... tudo bem, o cara não foi preparado, se colocou numa posição de líder, de gestor, ele vai sofrer, talvez vai fazer outras pessoas sofrerem, mas ele vai ter que aprender. Isso. Ou ele aprende, ou ele aprende, né? E é só na prática. Lógico, poderia ser mais fácil se ele fosse preparado na base. Todo mundo pode sofrer por conta disso, mas ou você aprende ou aprende. Quando você vai se tornar líder, você vai perceber que é necessário desenvolver essas skills, é necessário você, jogando... Então, vamos lá, eu sou gestor de uma empresa hoje, digamos, de engenharia, que é bastante clássico, como o Quadrelli colocou, um exemplo, né? Não estou numa Volkswagen. A geração que está vindo não tem a mesma expectativa do cara que está ali, que já tem 50 anos, que é um cara que é da escola antiga de engenharia. Esses caras vão me trazer demandas que eu vou precisar me desenvolver para poder amparar. Então, vai ser necessário me desenvolver. Não tem jeito. Ou duas coisas podem acontecer. Ou essas pessoas não vão ficar, ou eu não vou me sustentar como líder, ou as duas coisas podem acontecer. Então, acho que o caminho, a jornada da vida vai trazer isso para as pessoas. Tem que tomar cuidado, porque pode ser muito mais doloroso do que se houvesse um preparo prévio. Exatamente. Eu acho que as duas coisas, né? O líder que está chegando, saber que ele também vai encontrar pessoas de outras gerações e de outros momentos, e que existem coisas que, como você falou, você não aprende a ser pai com livro, não adianta. E da hora que você é pai, que você é mãe, você vai em busca de tudo quanto é conhecimento, porque não adianta antes você... você pode ler, não, mas na hora não, é outra situação, né, Tiago? E do mesmo jeito que os líderes que estão há mais tempo, né, um líder de 40, 50 anos, nem vamos falar de idade, mas alguém que... Você entender que existem diferentes pessoas vindo, diferentes gerações, e que a gente também aprende muito com eles. Apesar de eles serem, né, totalmente diferentes em termos de como eles estão aprendendo, às vezes são mais superficiais, mas a gente também aprende. E acho que isso a boa troca, né? Eu concordo, assim, e... Minha visão, eu sou extremamente positivo e otimista com o futuro da liderança. Eu sou muito otimista, porque a gente nunca teve na história da humanidade tanta informação publicada em meios digitais. É verdade. Então, assim, hoje o Thiago falou uma coisa muito legal, assim, o líder que chega, né, que se apresenta, vai ter dificuldade, mas nós tínhamos, acho que o Thiago nem tanto, o Thiago está com 30 pontos alguma coisa. Agora eu e a Gisele estamos com 40 e pouquinho, né, Gê? A gente ganhava de presente, Thiago, quando fazia 15 anos, 18 volumes da enciclopédia Barça. Eu lembro. Você sabe ainda. Lembra? Sei, e que ficava atrás da nossa estante. O Quadrelli, eu cheguei a fazer ligação do orelhão, então... Então esse é das... Era fichinha ou era cartão? Peguei o tempo, sim. Então, assim, eu sou muito otimista com essa questão da liderança, dessa coisa, porque um dos grandes desafios que eu sempre passo para as minhas equipes e para a minha equipe hoje, a liderança é uma coisa leve, gostosa, dinâmica, contundente, é uma coisa prática, pragmática, de erros e de acertos. As pessoas tinham, né, principalmente os mais antigos, a questão da liderança, uma questão responsorial. Ele é o oráculo dos deuses, ele sabe absolutamente tudo, ele é o meu líder, é o CEO. Para com isso. Bota um tênis Nike, uma camisa polo meio furadinha, vai comer um cachorro-quente na rua, ouça seus funcionários, crie com ele um vínculo de liberdade de inovação, inclusive disruptiva, para que todo mundo fale e aposte no novo e extraia o melhor. Agora, uma coisa interessante que tem a ver com a liderança digital é a questão da diversidade, né? A gente tem a comunidade LGBTQIA+, que se apropriou positivamente da palavra diversidade e apresenta isso de uma forma legal e que explodiu e ganhou muito espaço. Mas quando eu fiz uma vez uma palestra em 2019 num grupo de hotéis em São Paulo, é interessante, a gente fala diversidade na liderança, as pessoas têm um preconceito porque pensa que eu vou falar de sexualidade.
E não tem Sim. nada a ver com isso, né? A liberdade, a liderança, né, com a diversidade em tempos digitais ou épocas modernas, é ser uma sociedade num exercício constante de inclusão. Inclusão daquele que é menos alfabetizado, daquele que é hiperprepotente, daquela pessoa que não tem skills ou soft skills bem desenvoltas, pessoas com diferenças sociais, financeiras, paraplégico, tetraplégico, pessoas com mobilidade física, as questões raciais, preto, branco, negro, pardo, indígena, japonês, enfim, diversidade, inclusive intelectual. É bacana e é desafiador para o líder. Por exemplo, a Gisele é CEO de uma grande startup, uma empresa que tem muita tecnologia envolvida, mas, sobretudo, né, Gisele, o entender como cada empresa processa as informações que a 3S oferece é um grande desafio para ela. Porque ela tem um modus operandi muito bem estruturado e desenhado, mas se não tiver o CEO ou o diretor ou o financeiro que consiga entender o porquê daquela apresentação, ele não tem geração de valor. Assim como o Thiago lecionando, ou eu fazendo todos os trabalhos de liderança, de perfil comportamental, é aquela velha frase que é difícil de ser dita, mas é preciso, pérolas a porcos, né? É como se você jogasse o seu melhor para um público que não vai conseguir te entender, e aí vem a questão do líder do século XXI ou da era digital, que é a comunicação. Perfeito. Comunicação assertiva, comunicação não violenta, tem a ver com a liderança relacional, que é basicamente como eu lidero determinadas pessoas. Tem pessoas que só funcionam no tranco, tem pessoas que só funcionam na opinião, tem pessoas que só funcionam no silêncio, e isso é um exercício do líder, né? Que eu busco. Esse é o desafio do líder, né, Ale? Você se adaptar a cada momento das pessoas, porque... E sem demérito, né? O papel do líder é ele descer não todos, mas em geral, daquele pedestal que ele se colocou, ou até às vezes a empresa o coloca, e estar próximo às equipes e ter uma dinâmica ali 1 a 1 e se fazer ser reconhecido como líder, né? E não como chefe. Chefe a gente tem. Chefe você delega, cobra resultado e acabou. Você sabe que a gente vê isso de líderes desse jeito, por isso que eu falo que sempre vejo bons, eu gosto de olhar para os bons líderes, né? E outro dia eu fui numa empresa e eu estava conversando com o CEO da empresa, uma empresa grande, não é uma empresa gigante, mas uma empresa grande, e ele uma pessoa assim, sabe aquela pessoa que você quer sentar e conversar, porque super simples, super inteligente. E a gente começou, quando acabou a nossa reunião, ele falou, vamos almoçar no refeitório? Eu falei, vamos. Eu desci com ele, da sala dele até o refeitório, a gente andou bastante dentro da empresa. Esse moço foi conversando com todo mundo e foi cumprimentando todo mundo. Ai, que beleza. Inclusive, a faxineira, ele chegou e falou assim, tudo bom, dona fulana? Como é que a senhora tá? Eu falei assim, gente... Ela é parte do corpo, é isso. É isso, perfeito. Resumiu muito bem. Impressionante isso, sabe? E ele... Pertencimento. Não é forçado, e não é forçado. Não, ele não ele já percebeu o papel dele, que é de ser um facilitador, um desenvolvedor. É isso aí, um cara mediador. Que visão, objetivos claros, e com isso tem hora que vai puxar a orelha, tem hora que vai acertar o prumo do cara, mas é alguém que está interessado no bem maior, no bem comum. Perfeito, Giz, e esse exemplo que você deu, primeiro, parabéns por esse cliente tão gostoso de lidar. É difícil, no mundo pós-Covid tão competitivo, achar uma pessoa, não sei a idade dele, mas ele deve ser uma pessoa formidável de conhecer. E assim, uma coisa que eu falo, né? Cuidado com os estereótipos. Cuidado com os estereótipos. Esses programas norte-americanos de liderança, tinha um com Trump, tinha um aqui no Brasil com outros apresentadores. Aquilo tudo, gente, é um jogo cênico teatralizado para criar clima e tensão e fixação de público. Eu sou ator formado, eu sei o que é isso. Na vida prática, é um outro tipo, talvez de assédio, de coação, até de cobrança, mas vamos falar do lado positivo. É um outro tipo de realidade, né? A realidade é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, as contas a pagar
elas são mais dinâmicas. As dificuldades não é nem sistemas ou softwares ou gestão, a dificuldade é o trato humano mesmo. A gente brinca, né? Se tirasse o RH das empresas e as pessoas, a empresa seria maravilhosa. Acabou a empresa. Acabou a empresa. O que atrapalha são os clientes, né, também. E tudo que a gente faz é para pessoas. Tudo é para a gente. É isso que a gente tem que se lembrar. Mas o que eu produzo? Qual que é a minha ocupação? Qual é a minha posição? É para pessoas, no final das contas. Mas eu sou um pedacinho do elo, mas é para pessoas. Então, a liderança é a mesma coisa. Que fala isso muito, né? 100% das empresas são pessoas, 100% dos clientes. Para fechar esse papo, que eu acho que já está na hora, Gesa. Deixa eu ver. Olha, 20h17, eu gosto de fechar... Não sei se vocês conhecem a grande Brené Brown, que é uma palestrante do TEDx do Texas, 2012, 2013. Ela fala muito da questão da vulnerabilidade. Essa semana, eu passei uma situação bem desafiadora. Eu trabalho num órgão público, numa empresa pública, e eu trabalho com muitos engenheiros, né? Então, tem engenheiros clássicos, né, dos seus 50 anos e tudo mais. Então, para os engenheiros trabalharem, eles precisam da sala deles, de acústica perfeita, computadores, papel e ninguém interrompendo. Se entrar a faxineira para mexer no lixo, eles já se incomodam. Que são os engenheiros clássicos, né? Engenheiros de projetos, precisam trabalhar com calma, com parcimônia. A nova engenharia é dinâmica, é pulsante. Tudo misturado. Tem um monte de software, tudo junto e misturado. Os engenheiros clássicos não funcionam assim. E aí eu conversando com eles, eu falei, pessoal, isso não é um entrave, isso é uma melhoria de processos. Ah, mas a minha mente só funciona assim. Eu falei, bom, Jorge Amado, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim? Vamos embora contextualizar 2022, pós-Covid. Vocês são exemplo. Se adaptem. É difícil, claro, é desafiador. Mas a nova liderança da era digital, que é o que está aí, é um cara que é mutável. A palavra que eu fecho hoje é mutável. E a Brené Brown fala sobre vulnerabilidade, né? É você ter a humildade de falar, Gisele, esse processo, esse conhecimento, eu não tenho, eu não domino, me ajuda. É tão bonito quando a pessoa fala, me ajuda, eu não sei. Vamos buscar. Tá tudo bem, vou buscar. É isso aí. Vamos buscar. Mim, essa é a palavra de ordem. A empatia também, né, Ale, de você conseguir identificar ali, né? Às vezes a gente tem uma pessoa dentro da nossa equipe que está passando por um problema sério, e que você vai dizer o quê? Você vai espremer mais ainda a pessoa naquele momento? Ah, deixa os problemas para fora? Não dá, né? Aliás, hoje em dia, como é que você faz na era digital, no híbrido, que você não está vendo? E aí, né? Acho que o maior desafio que eu percebo hoje, eu quero até ouvi-los, né? É como gerar engajamento de profissionais extremamente competentes e jovens extremamente antenados e cheios de si e de opinião. Eles são a maioria. E a gente precisa aprender a conviver com essa dificuldade de opinião e que, dependendo da pessoa, às vezes, uma opinião autoritária, uma opinião sem nenhuma empatia, simplesmente eu jogo a opinião e é um exercício da liderança mais madura. Ouvir a opinião, arredondar, amaciar, extrair o melhor e gerar resultado. Porque não adianta, gente, para qualquer empresa, para qualquer acionista, o líder de sucesso é o líder que, no final, traz resultados. Se o líder não trouxer resultados palpáveis e de longo prazo de gestão de equipes, ele não serve. Né? Ele pode ser um bom ouvinte, um bom psicólogo, mas líder mesmo é resultado. Se ele não traz resultado... Ele tem que trazer os resultados de agora, com os recursos que ele tem, e desenvolver recursos para segurar o resultado de amanhã, né? Também. Então, você tem que focar agora e depois. Mas você falar, eu não posso, quais são os teus recursos agora? É com isso aí que você vai fazer. Agora, se você precisa desenvolver recursos para assegurar o resultado de amanhã, ok. Então, esses dois pontos. Eu acho que, em boa medida, os jovens, a gente vê muito por startups ou outras empresas de tecnologias, eles estão muito acostumados a ser data-driven, né? Guiados por dados, por KPIs, por informações. Então, eles sabem que resultado é importante. Eu acho que, principalmente não só para os jovens, mas para qualquer pessoa que a gente venha liderar, é buscar conectar com a essência da pessoa, o que a motiva,
o que tem ali por trás daquela casca externa, que se você não der um próximo passo e não estender a mão e não se colocar numa posição intencional de entender e conhecer, não vai acontecer. Você vai ficar na superficialidade. Então, eu acho que é ser intencional e querer entender efetivamente o que motiva essas pessoas. É um caminho importante, independente se a gente está falando da geração Y, X, Z ou qualquer que seja. Eu acho que é um ponto bem legal a gente trabalhar. É a empatia o que motiva, né? Bom, gente, estamos chegando aqui, 9h22. Ale, quer falar mais alguma coisa, Tiago, para a gente encerrar? Não, eu queria, se deixasse, a gente continuaria nesse papo por bastante tempo, né? Eu queria só propor, assim, uma dica, ou uma frase, ou uma palavra, para esse novo líder hoje, independente da idade, mas que se considera um novo líder, ou ele que está pegando uma equipe agora, que ele está sendo promovido a um cargo de liderança, ou ele está numa empresa onde ele já é uma liderança, que é o que a gente chama de liderança branca, né? Ele não tem o cargo, mas ele tem o reconhecimento, que é muito melhor. Que conselho, que livro, que dica, que pensamento você diria para esse profissional que está no mercado e às vezes se sentindo meio isolado, angustiado? O que vocês falariam para essa mulher, para esse homem que se encontra hoje nessa situação? Legal, boa. Eu vou colocar meu ponto de vista, a Gi faz o fechamento aí. Tá bom. Eu gosto muito da abordagem do Simon Sinek do comece pelo porquê. Você, enquanto líder e gestor, o que te motiva? Por que você está nessa, cara? É a mesma pergunta que a gente faz para o empresário. Cara, por que você está nessa? O que te motiva? Então, entenda quais são os seus motivadores. Se existe um porquê, que não só um porquê econômico, pode até ser econômico, mas entender que você só será um grande líder se você tiver um porquê maior do que só a questão econômico-financeira. Então, por que você está nesse jogo e o que você está disposto a fazer para que você seja um grande líder e consiga trazer resultado através de pessoas e para pessoas? Uma provocação que eu deixaria. Eu acho que eu também ia falar uma frase do Simon Sinek, também acho que em termos de liderança hoje em dia ele é referência para todos nós, né? Sim. E ele fala que o papel do líder é desenvolver líderes, né? Perfeito. E eu acho que é isso, é desenvolver pessoas, desenvolver líderes e gostar de pessoas, gostar disso. E para desenvolver pessoas, é tudo isso que a gente falou, né? Se adaptar, você estar disponível, servir, ou ser flexível, entender. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu gosto muito também, que é o líder tem que tornar-se dispensável. O líder não é aquele que fica todo mundo, nada funciona se ele não estiver lá. Não. É verdade. Ao contrário, pelo né? contrário, né? Tem que funcionar tudo sem ele lá. Esse é um bom líder. E parece que não, né? Não, se eu não estiver lá, nada funciona. Quando eu escuto isso, eu falo assim, bom... Ele não é líder. Ele não é líder. O líder é aquele que vai sem ele. Tem uma máxima que eu falo para os meus alunos quando a gente termina o PDL, né, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, né? Quando é que eu sei que eu sou um bom líder? Quando, na minha ausência, lembram de mim. E aí, esse é o grande exercício da liderança. Soma o que o Tiago falou com o Simon Sinek, sou apaixonado pelo que ele escreve, pelos vídeos dele. Gisele matou a pau agora, falando sobre eu não preciso estar presente, né, para ser consciente na cabeça das pessoas. E o que eu falaria, aí, automaticamente como professor ou como coach executivo, é procurar o autoconhecimento 24 horas por dia. Principalmente quando você está sendo convidado a ser líder na sua empresa. Descubra qual é o seu perfil comportamental, quais são suas crenças, seus sabotadores, seus receios, se a sua formação é compatível, se não é, tá tudo certo. Procure inglês, francês, espanhol, procure uma boa escola de negócios, procure uma escola de negociação, ache um mentor, troque opiniões, cresça dentro do LinkedIn, buscando referências, articule dentro da empresa. Isso que a Gisele falou desse grande exercício desse CEO, desse gestor, não é da boca para fora. Ele quer saber como está a Dona Maria da limpeza, o seu João da segurança, porque eles são funcionários deles e é por eles que ele está ali hoje. Os resultados finais da empresa, seja lucros ou dividendos, seja lá o que for,
começam e terminam com esses profissionais. E o líder, ele precisa abaixar o ego dentro da cabeça dele e ser o líder servidor. Não é subserviente, é um líder servidor, é um cara que fala, pá, conta comigo, vambora, vamos junto enfrentar esse desafio. Porque se o líder não acredita nele, que dirá os funcionários? É verdade. Né? E o Thiago falou uma coisa que é não subestimar os colaboradores e nem os funcionários. Eles não são burros. As pessoas percebem, as pessoas são inteligentes, né? Então, o meu conselho seria: busca o autoconhecimento. Quantas vezes eu, Alexandre, como líder, me vi em situações que eu não estava preparado, sem nenhuma vergonha de dizer, eu não estava preparado, meti os burros na água. Hoje, 45 anos de idade, eu falo, caramba, como eu faria bastante coisas diferentes com um simples ajuste, falar menos, ouvir mais, buscar referências e uma opinião. A Gisele, por exemplo, é uma grande mentora para mim. Às vezes eu tenho alguma dúvida de algum processo, eu falo, Gi, me dá uma dica disso. Legal. E vice-versa. A troca é muito sadia. É, e por que não a troca do líder com o liderado e vice-versa? Isso é fundamental. É isso aí que a gente precisa. Gente, vamos ficar, né? A gente ficaria, né? A gente precisa marcar mais. Tira uma foto. O Renan tá por aí. Tirar uma fotinha nossa para postar. Ou um print da tela. Vamos tentar. Vou tirar um print aqui da tela entre a gente. Vamos dar um sorriso. Peraí. Oi, muito bom. Ai, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês terem cruzado o meu caminho e serem meus amigos e parceiros. A gente amigos prazer e parceiros, é todo nosso. Né? Eu que agradeço. Prazer é todo nosso. Então, é isso. A gente se vê numa próxima, que vão ter próximas, né? A gente está bolando aqui de ter próximas. Gente, quem não conseguiu ver, vai ficar gravado no YouTube e a gente vai subir para o YouTube daqui a pouco. Bacana, Thiago. Um grande abraço para você. Beijo na família, Gi. Gente. Abraço, valeu, Gi. Bom estar com vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço. Tchau.